Os torcedores do Santa Cruz estão se manifestando em apoio quase que unânime na internet em prol da aceitação da SAF. Não somente em prol da aceitação da SAF, mas também pela inclusão da venda do próprio estádio no contrato com a SAF. O que quer dizer? Os torcedores do Santa Cruz estão apelando, estão fazendo apelos uníssonos na internet. Inclusive, realizaram um protesto curiosíssimo pela própria venda do estádio. O que quer dizer? Uma coisa assim, que eu acho que é quase que inédito na história do futebol. A torcida se manifestar não contra a venda, mas pela venda do próprio estádio. A torcida se mobilizar e se manifestar pela venda do próprio estádio. Só que essa manifestação de apoio unânime, né, ou quase unânime, ela guarda alguns pontos curiosíssimos, porque muito recentemente a torcida vem se manifestando insatisfeita, né? Vem se manifestando contra a implementação das catracas faciais, né? Com reconhecimento facial. Ora, isso é uma contradição. Isso é uma coisa meio que paradoxal, porque se a torcida, ao mesmo tempo que se manifesta, né, empolvorosa pela SAF, como é que, ao mesmo tempo, essa torcida pode se manifestar contra aquilo que a própria SAF representa? Ou não? Porque se a implementação da catraca facial foi posta em prática, ela não foi posta em prol da torcida. Ela não foi posta em prol do futebol do clube, ou do clube em si. Ela foi imposta em prol de interesses outros, alheios à torcida, alheios ao clube do Santa Cruz, alheios ao futebol do Santa Cruz e alheios, inclusive, à própria população do Recife. Não fosse assim, não existiriam catracas nos ônibus, ou não? Até porque o povo hoje está pulando catraca, né? O povo agora já se revoltou de vez e, inclusive, adotou a prática de pular catraca como uma coisa de aceitação comum, né? Todo mundo já entende isso aí, porque a passagem já está tão cara e tão absurda, com os sucessivos aumentos, que a própria população já aceitou a ideia de pular a catraca. Então, a implementação da catraca, que ela foi colocada em prática a partir de um dia, né, que não foi sempre que existiu a catraca, não foi sempre que existiu a catraca, né? Algumas chegam até o teto do ônibus. Inclusive, houve uma ideia de se colocar a catraca até o teto, só que aí começou a aparecer problemas, né, da pessoa ficar travada ali na passagem, uma mulher ficou trancada e tal, aí houve uma polêmica danada e voltaram atrás dessa ideia. Mas se não fosse essa polêmica aí, a população protestando contra isso, a catraca até o teto iria ser estabelecida, como está sendo estabelecida a catraca facial no Santa Cruz. Então eu lhe pergunto ao ouvinte, como é que pode parecer uma coisa plausível a torcida pedir tanto uma SAF e ao mesmo tempo se queixar da catraca, ao mesmo tempo se queixar do aumento do preço dos ingressos, ao mesmo tempo se queixar da criminalização dos torcedores das torcidas organizadas, por exemplo, ao mesmo tempo se queixar até mesmo do próprio histórico fatídico dos últimos jogos da seleção brasileira. Até porque o torcedor do Santa Cruz também é, obviamente, um torcedor da seleção brasileira, né? O torcedor do Santa Cruz, assim como de todos os clubes do Brasil, em sua imensa maioria, também são torcedores da seleção brasileira. Então, como é que pode uma coisa dessa? Isso parece no mínimo contraditório, né?
Como é que o torcedor pode apoiar uma coisa que é tão frontalmente contrária à própria vida dele? É uma coisa tão frontalmente contrária à própria vida dele. Porque se o acionista da SAF, ele quer tomar controle do clube, os acionistas querem tomar controle do clube, eles querem tomar controle não é porque eles sejam torcedores, não. Eles querem tomar controle porque eles enxergam uma possibilidade de lucro muito grande, né? Uma possibilidade, e não à toa é um clube de massas, assim como outros clubes pelo Brasil. Santa Cruz é um clube de massas. E, obviamente, que representa um potencial lucrativo muito grande. Então, para me encurtar desse assunto, que eu poderia me estender muito, a solução não é individual. Não existe solução individual. Não existe solução individual. A solução para o Santa Cruz é a mesma solução tanto para o Sport, como para o Náutico, como para os demais clubes do mesmo patamar que, né, desses três pelo Brasil, como Remo, Paysandu, né, Vitória da Bahia, quem mais? Enfim, né, o Sampaio Correia, né, do Maranhão, Goiás, enfim, né, e muitos outros. Esses clubes que eu citei, né, não todos não possuem títulos nacionais, né, mas são do mesmo patamar. Enfim, a saída para todos esses clubes, não somente esses, como os tidos clubes de ponta, né, do cenário nacional, a única saída é a modificação geral nas cotas televisivas, na distribuição financeira existente entre os clubes. Na igualdade, na maior igualdade, para melhor dizer, não igualdade absoluta, mas na maior igualdade da repartição financeira entre os clubes, né? Na igualdade das condições de disputa pelo título por parte dos clubes, principalmente os clubes de massa, né? Que possuem uma massa muito grande, mas que estão à mercê, né, da exploração dos interesses econômicos desses empresários que se apoderam dos clubes, né? São eleitos, né, porque quem é eleito sempre é quem tem dinheiro para isso. Nunca é eleito um anônimo, um torcedor, principalmente nos clubes. Quem é eleito é um empresário, é alguém que tem dinheiro para isso. E as eleições, você pode ver, são sempre 300 votos para o vencedor, dando um exemplo, 300 votos para o vencedor, a proporção de 300 votos para o vencedor, e para os demais foram 30, 10 e 2, entendeu? O que quer dizer? A disparidade é imensa, né? É uma disparidade tão grande que chega a levantar a espécie do porquê de a própria torcida se manifestar indignada com os resultados dessa administração. Dessa que eu digo, não da administração atual, né? Que inclusive foi pouco tempo mas das administrações no geral, né? Que são eleitos. Eu me lembro de um presidente de Santa Cruz, Toninho, se eu não me engano. Ele foi eleito assim, uma votação imensa, como primeiro lugar. Os segundos lugares, né? Segundo e terceiro, uma votação inexpressiva, os outros tiveram. E esse presidente, inclusive, ele chegou a sofrer todo tipo de protesto, inclusive parece que ele próprio pediu demissão, não lembro bem. Então o que quer dizer? É uma coisa de se perguntar, né? Como é que isso é possível? A pessoa ser eleita com uma margem tão grande de votos e oferecer um resultado tão pífio a ponto dela própria pedir para sair, ou da torcida começar a protestar aí, né? Então é preciso a própria torcida parar a cabeça na mão, né, e pensar do porquê que isso vem acontecendo, né? E não adotar essas saídas completamente estapafúrdias de vender o clube, não, vamos vender, é assim. Quer dizer que isso é saída? Eu acho que para mim saída é pegar
é botar a mão na massa, tentar procurar uma solução para aquilo ali, tentar resolver, tentar entender aquilo ali com profundidade, né? Não adianta instalar estacas de madeira, né? É preciso cavar fundo, né? É preciso cavar fundo, é preciso construir uma coisa sólida, né? Não adianta, né? Até porque o que é há de errado, né? É preciso se pensar o que é há de errado. O que é que tá dando de errado realmente? Aí chegou não é a SAF, é SAF. Quer dizer que isso realmente é a saída, Bruno? Se fosse a saída, todos os clubes estariam adotando, né? E não é bem assim, né? Por que não adotam? Porque não é vantagem para todos. Se fosse uma coisa boa, é uma coisa boa, então deveria ser uma coisa boa para todos. Mas se ela não soa como uma coisa boa para todos, significa que ela só parece soar como uma coisa boa para alguns. Mas quais são esses alguns? São clubes em crise? São clubes como assim, que como é que é, né? Então é preciso, acho que a torcida precisa investigar essas coisas, ao invés de optar por saídas, né, desatinadas. Inclusive estão dizendo que se não vender o estádio, o Arruda vai cair. Estão dizendo isso. O Arruda vai cair. Então o que quer dizer? Essa frase, né, chega a me despertar lembrança, inclusive, do que aconteceu com o edifício Holiday, né? Que a população saiu, a imprensa começou a alardear, né? De que se o Holiday não fosse desocupado, iria acontecer um incêndio. E o prédio ia vir abaixo e tudo. Não somente com o Holiday, como também antes, né? Bem antes do Holiday, aconteceu com o Conjunto Muribeca. Que o Conjunto Muribeca descobriram que estavam aparecendo uma rachadura lá, não sei como é que foi, disseram que não, que se o povo não sair daqui, o conjunto habitacional inteiro vai vir abaixo. De lá para cá, nenhum daqueles prédios caiu. Não que não possa ocorrer um desabamento, um desmoronamento. Não estou dizendo isso. Mas fato é que nenhum daqueles prédios caiu até hoje. Não, como eu repito, não que não possa vir a acontecer de um daqueles prédios cair. Mas fato é que até hoje não caiu nenhum. E toda a população do conjunto habitacional, toda a população, não foi de um prédio só, toda a população do conjunto habitacional foi evacuada. Foi completamente, quase que expulsa do local, né? Porque não houve exatamente a repressão que existiu contra a população no edifício Holiday. Mas a população do edifício Holiday, os moradores do edifício Holiday, eles foram expulsos. Não é que eles foram evacuados, eles foram expulsos. Eles foram expulsos do prédio. Entendeu? Eles foram expulsos do prédio. E a torcida do Santa Cruz, ela não está vendo que ela está fazendo a mesma coisa. A não ser que ela queira pagar ingresso mais caro, né? A torcida quer pagar ingresso mais caro. A própria torcida escolher isso é uma coisa meio inusitada, né? Enfim, eu gravei esse áudio, né, diante da polêmica que está causando a ideia da SAF no Santa Cruz. Eu agradeço a todos os ouvintes. Um bom dia e tudo de bom.